programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, eu sou o Roberto e está no ar o programa Ponto de Vista aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Segunda-feira maravilhosa, a noite maravilhosa, que nem diz todo mundo aí, tá vendo? Nós não para com isso, programações ao vivo é isso aí, ó gente, ó, não se preocupem. E a gente no Ponto de Vista hoje, olha, tá sensacional. Nós temos uma entrevista muito legal com o Marco, que é presidente do PTC de Campinas, e com o doutor Alex, meu grande amigo e companheiro. Ó gente, a gente foi atrás dessas feras aí, que o doutor Marco, o Marco é bom mesmo, presidente do PTC, está assumindo um peso aí nas costas aí, né, Marco? Aí em Campinas e região. Mas ele vai conseguir porque ele é um cara muito forte. A TV Online, só em Campinas só, nós temos mais de 85 mil pessoas nos grupos aí, ó. Nós temos 30 grupos, a TV Online, 30 grupos e passamos de 1.450.000 amigos nos 30 grupos. Então são grupos de amigos e o Facebook sempre manda a relação aqui para nós da TV Online. Graças a Deus só cresce. A gente não é que nem aquelas TV que estão falando aí, que tem 10 milhões de visualizações, gente. Nós não somos isso, hein? Nós não chegamos a isso tudo não, mas as pessoas estão nos copiando a si mesmo, viu? É bom que está copiando, é porque nosso trabalho está sendo valorizado, sem falar da Record e do SBT que está copiando a gente aí, vai. Mas não se preocupa não, fica à vontade aí, porque trabalho e documentário a gente tem para trazer aqui, e se precisar da gente aí, tá uma boa parceria aí, tanto para o SBT ou tanto para a Record. Né? Seus diretores do SBT e da Record, os meus diretores estão indo para a rua, viu? Não pega nada mastigado não, mas não tem problema não, com nós não tem esse negócio não, porque a TV Online é isso, é mostrar o que as TV grandes não mostrou, é lógico para as TV grandes ajudar também as pessoas, não é só ficar esperando da TV Online, mas ir atrás também, que nem a nossa TV Online e a Cidade Ativa Online faz, vai atrás e graças a Deus estamos sendo recompensados, mas obrigado pela audiência da Rede Record e do SBT, que viu a gravação da entrevista que nós fizemos aí. E no ontem, nós passamos o reprise das gravações das pessoas que passaram pela nossa TV Online, onde tiveram, que venceram na vida por dificuldade de um monte de coisa, aí, até de problema de saúde. Mas a gente Mulher Extraordinária, o diretor falou bem, ontem domingo às 16 horas, da Mulher Extraordinária. Então a gente agradece de coração ao pessoal da Record e ao pessoal da SBT, tá? Continue aí, dá audiência para nós aí, os diretores aí, que a gente gosta também. Quem sabe logo logo eu contrato vocês para trabalhar para nós, tá? Então hoje o ponto de vista é isso, nós vamos entrevistar a fera, viu? Hoje não tem como correr. E aí, primeira entrevista que a gente vai marcar aí, vai mostrar, é a entrevista com o Marco, presidente do PTC em Campinas. Tá, a gravação tá na agulha aí, diretor? Manda bala para nós aí, diretor. Liderança no bairro, direto de Campinas. Hoje eu estou aqui com o Marco, que é o presidente do PTC de Campinas. É um prazer imenso ter você aqui na TV Online. A gente queria saber mais um pouquinho da sua pessoa e do que você está querendo realizar com o PTC aqui em Campinas, meu amigo. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Eu, na verdade, tenho um trabalho político já muito grande, né, desde os anos 70, e resolvi encarar um novo desafio, né, um desafio de fazer, literalmente, tentar trabalhar a reestruturação do PTC, um partido que hoje é pequeno, mas teve essa diretriz a nível estadual, federal, de reestruturação no Brasil todo. E a gente está tentando fazer esse trabalho aqui em Campinas e região. Começar do zero, literalmente, fazer desse partido que hoje ainda é pequeno, um partido médio, talvez, quem sabe, um partido grande no futuro, né?
Você estava num partido grande, por que essa troca de partido e você entrou para um partido PTC, onde que a gente fez alguns levantamentos aqui, nem o deputado federal, os dois que tem, não é aqui de São Paulo, e nem deputado estadual. A capacidade que essa nova lei que mudou ajuda melhor o vereador ser eleito pelo PTC aqui em Campinas? Exatamente. Eu fui fundador e fiquei durante 31 anos no PSDB. Fui fundador do PSDB de Campinas, né? E fiquei até o final do ano passado. Resolvi mudar em função de vários fatores, vários motivos pessoais, particulares, e também tive um certo descontentamento com o ex-partido no meu município, em Campinas. Resolvi recomeçar minha vida também, tive essa missão, e assumi um partido pequeno, né? Hoje um partido pequeno foi assim o extremo. A gente foi do extremo, um partido grande, estruturado, para um partido pequeno que está recomeçando, né? Então eu acho que é possível sim fazer esse partido crescer, e o PTC tem um lema, né? Aqui você tem chance. E realmente, com a nova regra eleitoral para o ano que vem, 2020, né? A chapa de vereador ela vai se tornar, se não mais fácil, não existe mais fácil. É um pouco menos difícil para os partidos pequenos. Então, é uma luta que é possível, sim. É possível. Por isso que eu acreditei e estou encampando essa batalha. Nesse negócio aí, então, aqueles que os vereadores têm a cadeira que sai com 50% na frente, as pessoas que não foi candidato e sair pelo PTC, a possibilidade é muito mais melhor de assumir a cadeira com a nova lei que estão surgindo agora para a próxima eleição. Sim, com certeza, porque agora com a nova lei eleitoral para 2020 não tem mais a coligação proporcional, só majoritária, ou seja, só vai contar os votos da legenda para vereador, os votos do partido. Então você pode fazer a coligação com o prefeito, você atingindo o coeficiente, com certeza vai ser mais, como posso dizer, mais atingível essa meta de se eleger vereador. Diferente de um partido grande, que já tem seus vereadores, uma bancada, alguns uma bancada grande, inclusive. Quer dizer, o candidato que vai sair pela primeira vez, ou que nunca teve mandato, ele vai ter muito mais dificuldade. Que na prática, os votos desse candidato vão servir apenas para reeleger os que já têm mandato, entendeu? Então no PTC vai ser diferente, só tem chance. Muito bem, tá vendo aí, gente? Vocês que são vereadores, que estão querendo sair vereadores, o PTC aqui de Campinas aqui tá dando uma ótima oportunidade. Esse casamento, Marco, começou quando com o PTC, você e o PTC? Na verdade, no final do ano passado, né, de 2018, com o final das eleições, eu atuei bastante nas eleições, né, militando pelo meu ex-partido, meu antigo partido. Terminou a eleição, passado eleições, né, a gente chegou a essa conclusão que realmente devia mudar e comecei a ter conversações em São Paulo com o presidente estadual, a gente conheceu a estrutura do partido e principalmente a visão do partido. Qual era a visão? Ter uma mudança, mudar totalmente a estrutura, o trabalho do PTC, reerguer. Tanto é que o partido abriu mão de fazer a fusão, né? E não fazendo a fusão, em função da lei, da cláusula de barreira, ele perdeu acesso ao fundo partidário. Então, o partido que, inclusive, nem tem acesso ao fundo partidário. É uma luta difícil, mas o final, com a vitória, vai ser gratificante. Vocês percebem que o Marco gosta de batalha e batalha pesada, hein? É difícil, mas ele não larga, não. Marco, mais duas perguntinhas já, eu não deixo você fazer suas reuniões à vontade. A primeira pergunta para quem quer se afiliar ao partido aqui em Campinas, como tem que fazer? Então, o partido, nós temos a página na internet, Facebook, o PTC Campinas, né? E no caso, hoje, nós temos a comissão provisória ainda, né? O partido, esse é um diferencial do PTC também, que está encaminhando para janeiro de 2020, ser efetivamente um diretório municipal, não ser mais comissão provisória. E no caso, hoje, poder deixar o meu contato, né? Meu contato para quem quiser se filiar, conhecer melhor o partido, conversar, né? E quem queira ser pré-candidato, a gente está disposto a receber, será um prazer conversar com todos, né? O meu telefone é o 19 98801 8740. A gente está à disposição e será um prazer receber todos que queiram ser candidatos pelo PTC, que você terá a chance grande de ganhar uma eleição com a gente. Esse também é o WhatsApp? Isso, exatamente. Telefone e WhatsApp, a gente está aberto para receber todos. Mais uma perguntinha que eu não vou deixar de falar. Eu sou um pré-candidato a vereador, eu quero sair candidato a vereador. Até quanto tempo antes das eleições eu posso que eu tenho para filiar pelo partido PTC? Pela regra atual, se não mudar, né, que a regra está sempre mudando, a legislação eleitoral está sempre mudando. Pela regra atual, até 6 meses antes das eleições, então até 5, 6 de abril do ano que vem. Esse é o prazo para filiação final, né? Quem não estiver filiado até essa data não vai poder concorrer.
Gente, é isso aí, tá vendo? Estou com o presidente do PTC, o Marcos, meu grande amigo aqui, e a gente tá divulgando o que está acontecendo nas políticas a partir do ano que vem. Então é uma grande oportunidade para quem não saiu candidato a vereador e tem uma vontade de sair um candidato, se afiliar no partido, fazer essas coisas que precisa ser, que é lei. O TRE exige isso daí, que você tem que estar coligado, afiliado num partido político para assim sair candidato nas próximas eleições. E nada melhor do que falar com o Marcos aqui pelo PTC e ver o que a disponibilidade pode trazer para você e a possibilidade de você ser o novo vereador que vai sentar naquela cadeira de Campinas, né Marco? Correto. E a gente espera, né, enfim, em função de tudo que está acontecendo no país, na cidade de Campinas especialmente, quem mora aqui sabe o que está acontecendo, a gente espera uma mudança, uma renovação grande na Câmara Municipal de Campinas o próximo ano. Nós temos 33 vereadores e a gente espera que ocorra uma mudança, uma renovação de 70% no mínimo, que seria o correto e o ideal para a cidade. Então, quer dizer, as chances aumentam, né? São maiores se houver essa renovação. É isso aí. Agradeço de coração a entrevista, Marcos, e a gente, a TV Online, está à disposição de você a hora que você precisar, tá? E se a gente puder ajudar o partido também a divulgar aí para as pessoas que entrar em contato com você para se afiliar ao partido, fazer qualquer coisa aí, a gente está à disposição para ajudar com muito prazer. Eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço para todos, quem estiver assistindo, e renovo o convite. Venha para o PTC, meu telefone é 19 988 0174. Tá, estamos à disposição. Muito obrigado a você. Boa sorte para todos da TV Online. Foi um prazer falar com vocês. Liderança no bairro Cidade Ativa Online. De Campinas, voltando para o estúdio. Grande Marcos, uma liderança muito forte em Campinas aí, tá vendo? Gente, a gente fala, mas o PTC está crescendo muito e vocês viram aí, ó. Eu pensava que ele era um pouco mais alto do que eu. Tenho 1,90 m, mas eu achei ele baixinho, viu? Ele estava um pouquinho, uns 2 dedos mais baixo que eu. Eu pensava que ele era mais alto, mas um grande parceiro da TV Online, uma parceria, um casamento que provavelmente vai dar certo. Já deu certo, já, né, Marcos? Aí em Campinas, aí, onde a gente tem uma parceria muito forte, e ele é uma liderança muito forte em Campinas também. Você viu que ele tem uma trajetória de política muito boa, onde que ele pode, com esse trabalho dele, realizar e brincando aí, com essa nova lei agora, umas 3 cadeiras em Campinas, hein? E é o parceiro do Roberto aqui da Cidade Ativa Online, grande presidente do PTC de Campinas, Marco aí, tamo junto aí e sabe que as portas estão abertas, né? Vamos ver um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, é o RB Marketing Político. Gente, planejamento, estratégica de campanha, ó, gente, os caras são bons. Construção de rede social, rede de aliados, mapeamento de problema municipal, tudo você imaginar de problema municipal, a RB Marketing está lá para resolver. Pesquisa eleitoral com o próprio povo, com a população, sendo entrevistada para saber como que está o andamento da carruagem no município. Olha, oratório, abertura de eventos, essas coisas, tudinho tem. Olha, tem profissionais que aonde vai falar com os vereadores, explicar para os vereadores, ensinar os vereadores aí na rua, porque o vereador é o foco principal de todas as eleições. Ele que vai em frente ao povo. Perfil de redes sociais. Gente, a RB Marketing faz isso e muito mais. Entre em contato com a RB Marketing pelo telefone 011 99903 8834. RB Marketing Político. Faça como RB Marketing Político, divulgue sua empresa, seu comércio aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, né? E a gente não para por aí não, porque aquela programação que alguns anos atrás que eu falei, que ia realizar aqui na TV Online, que é o Direito do Povo, logo tá aparecendo aí, né? Aí eu tive que fazer para puxar a sardinha e fazer o pavio pegar fogo. Eu fui entrevistar quem? O doutor Alex, doutor Alex, lá em Jaguariúna. A gente foi lá entrevistar ele mais uma vez, lá onde que ele deu um monte de explicação, e ele que prepara o cavalinho dele lá, que eu estou armando uma para ele, viu? Então o doutor Alex está nesse projeto comigo aí, onde o direito do povo, as pessoas vão fazer suas perguntas e ele, ao vivo, vai responder. Ele e o doutor Heitor, né, o diretor?
Doutor Heitor também, grande amigo da gente aí, amigo do Bruno também, ele falou que qualquer coisa vai me processar, mas tudo bem. Bruno não está aqui hoje mesmo, está trabalhando por aí. Para ele, na segunda-feira, ele está de folga, talvez, eu não sei também, né? A gente não sabe duvidar de nada. Mas aí, para isso, eu vou mandar o doutor Alex dar uma verificada, mandar um guarda-costas, um agente especial, acompanhar ele para ver o que está acontecendo. Vamos na entrevista do doutor Alex, o diretor está na agulha aí? Mete bala daí que eu vou escutar daqui. Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Estou aqui no escritório, um baita no escritório aqui do doutor Alexandro. Doutor Alex, mais conhecido, e a gente sempre já estamos juntos, já acompanhando, fazendo um trabalho. Ele já foi na TV Online, se apresentou lá no estúdio. Nós já fomos em Jaguariúna também conversar com ele. Hoje nós estamos no escritório dele porque ele é parceiro da TV Online. Ele é o advogado da TV Online, onde que ele faz um trabalho maravilhoso dentro da TV Online. Eu queria dizer uma boa tarde ou boa noite para você, meu grande amigo e advogado doutor. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Legal vocês aqui, viu, Roberto? Fiquei feliz, conheceu esse humilde escritório. As portas estão abertas aí para vocês sempre, né? E você que está me assistindo aí, um beijo a todos, né? Um abraço aqui do nosso escritório. Muito legal, Roberto, muito legal a gente estar aqui batendo papo, se divertindo, porque eu acho que a comunicação é isso, é diversão, né? É diversão mesmo. E é um dom, né? É essa alegria que você passa pra gente, essa forma simples, né, de transmitir Inclusive, Roberto, eu estava assistindo lideranças nos bairros, né? Legal. Eu achei legal a forma como você comunica com as pessoas, né? A maneira simples que você fala, né? A mensagem chega aos nossos ouvidos de maneira simples e a gente entende, né? O que você está querendo transmitir, o sentimento do seu coração. Eu acho assim que o trabalho, tenho certeza, o trabalho da TV Online tem sido um trabalho assim de uma relevância muito grande para as pessoas que têm menos instrução. Não que não alcance aqueles que têm mais instrução, não que o objetivo não seja esse. O objetivo é alcançar a todos. Mas as pessoas, a maioria, né, das pessoas, elas não têm essa voz. E você tem sido essa voz às pessoas e tem ajudado os municípios. Eu achei muito lindo isso, porque você não monopoliza, né? E a sua empresa não é monopolizada e não é usada. Isso é muito interessante, porque trabalha de maneira livre, isso é bacana. E, em outras palavras, né, não tem rabo preso com ninguém, né? Essa é a expressão, né? E você leva essa alegria, cara. Eu quero parabenizar você por isso, a sua equipe, né? Que trabalha junto com você. Eu acho que isso é muito bacana. E as pessoas, e a audiência tem aumentado. E com razão, é um trabalho sério, honesto, né? E eu fico muito feliz de fazer parte disso, desse projeto com você. Muito legal, muito bacana, Roberto. Parabéns, viu? Quem fica... Quem tinha que entrevistar era eu, Roberto. Quem fica com esse elogio todo é a TV Online, gente. Eu não pensava, olha, tá vendo? Depois fala aí que, ó, tô falando. Não, tô aqui por outra coisa. O doutor Alexandre, por mais que ele falou muito bem, eu fiquei muito feliz também, emocionado, né? Porque vindo de um advogado conhecido como ele é, advogado também da TV Online, a gente vem aqui também mais por causa de um objetivo. Eu não tô com ele só porque ele é advogado da TV Online e faz os trabalhos não é advogado, é burocrático mesmo ou não? Jurídico, né? Jurídico, tá vendo? É porque a parte mais difícil fica para ele, que é a parte jurídica, onde que ele vai responder pela TV Online. Mas aqui é a nova programação que está para vir. Gente, há muitos anos atrás, se você dá uma olhada lá nas programações, há um ano e meio atrás, eu falei para vocês que eu ia ter uma programação onde que é o nome Direito do Povo, aonde que o doutor Alexandre vai fazer essa programação. Nós já estamos organizando aqui, meus diretores estão da melhor forma possível organizando para essa programação ir pro ar mais rápido possível. Aonde você que é internauta, você vai passar seu WhatsApp, o seu contato e falar automaticamente direto com o doutor Alexandre e ele vai passar os direitos que você tem. Vai ser quase dessa forma mesmo, né, doutor? Vai ser legal, vai ser bacana atender a população nas suas dificuldades, suas dúvidas. Até porque, Roberto, a legislação brasileira é muito complexa, né? É uma complexidade muito grande. E dia após dia vem, né, se reformando. Agora, recentemente, aí essa briga pela reforma previdenciária. Agora já se fala sobre uma reforma tributária.
E isso vai ser muito importante para o país, porque o país tem uma carga tributária muito grande e o retorno para a população é muito pequeno, né? Vamos dar um exemplo bem simples. A gente paga muitos impostos e depois a gente paga um convênio médico absurdo, né? Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com um médico que me atendeu e ele falou assim, olha, eu pago R$800 de convênio só para mim. Aí tem dos meus filhos, tem a minha esposa. Então ele gasta-se muito dinheiro com convênio médico. E, em contrapartida, ele injeta dinheiro de forma de impostos, né? De taxas, impostos e contribuições no país. Né? Existem os municipais, os estaduais, né? E existe também federais, os impostos federais. E aí o que acontece? Isso sobrecarrega o brasileiro, né? Eu acho que essa reforma vai ser muito grande. E a população que vai nos assistir nessas programações vão tirar dúvidas acerca de não só disso, mas de tantas coisas, a reforma trabalhista que houve, né, do processo trabalhista, enfim, houve também do processo civil, alguns detalhes importantes, mas são detalhes mais processuais, mais técnicas, né, que a população não que não deveria conhecer, né, mas o que ela deveria conhecer não é o processo, a forma técnica, mas sim o direito, né, que é muito diferente disso. E é legal, essa programação vai dar o que falar, Roberto, né, e vai ajudar muita gente, porque é uma assessoria jurídica gratuita. Mas a intenção dessa mesmo, doutor, é ajudar a população que não está consciente dos direitos que ela tem. Por isso que chama-se direito do povo, né? Isso daí vai levar muitas informações muito boas mesmo, que eles vão saber e até saber as condições exatas que tem para assim recorrer até na justiça, não é isso? Pois é, claro, é evidente. Sobre isso, Roberto, a gente tem muitas complicações na cidade. Existem leis que não são aplicadas, né? E a população nem conhece, né? Outras conhecem por natureza, por instinto, vamos dizer assim, né? Como a gente há pouco estava conversando a respeito da acessibilidade, né? Das calçadas rebaixadas, dos ônibus alternativos, que tem aquele projeto para acessível, né, para a pessoa que usa cadeira de rodas, que tem uma deficiência, enfim. Então, tudo isso daí, a gente vê na cidade que esse tipo de acesso, de benefício, não é aplicado. E aí, volta-se na questão que a gente acabou de falar a respeito dos impostos, né? Então, a arrecadação da cidade é muito grande. É muito grande. E o retorno é muito pequeno. Uma cidade que não tem condições de cuidar dos seus doentes, né? É uma vergonha. Em contrapartida, o que a gente vê aí, a política hoje, o quadro, né, da política hoje que a gente assiste, a vergonha, a corrupção, né? E a gente hoje vê, que nunca a gente imaginou, um ex-presidente preso, por exemplo, né? E essa operação toda que a gente vê, e mascarada pela mídia, muita coisa mascarada pela mídia, uma mídia amarrada, uma mídia que foi vendida, que foi alienada, né, pelo poder e que mascara de uma forma tão assim covarde, que impede da população ter assim a visão completa daquilo que está acontecendo. Isso é vergonhoso. Então, hoje a gente tem dificuldades na cidade que não deveriam ter, e de modo a que a gente vê essa corrupção toda, essa coisa mascarada que a gente assiste por aí. E essa programação vai ser legal, porque a gente vai quebrar isso. Né? A gente vai falar de forma honesta, linguagem simples, não uma linguagem propriamente do direito, porque é uma linguagem própria para o operador do direito, né? Mas uma linguagem simples, né? Sem o juridiquês aí, né? E realmente o português, né? Para poder todo mundo entender o que realmente a lei dá como direito e garantias para o cidadão, e por que esses direitos e garantias não têm chegado a eles, né?
Ele vai falar de todos os direitos mesmo. Ô, doutor, a gente tá até falando aquele dia lá a respeito do negócio de vacinação, que a gente até conversou ainda, que a gente tem um grupo muito grande de mulheres, aonde que elas são naturólogas e não gostam de vacinação, e tem um direito que obriga o governo vacinar seus filhos. E isso daí a gente levantou esse dia porque a vacinação para recém-nascido estava em falta. Então, eles não podem cobrar o direito se eles não têm a vacinação. Também é uma coisa que dá para verificar depois, né? Alberto, interessante. Olha bem, a criança precisa ser vacinada. E não tem a vacina. Mas por que não tem a vacina? Né? As verbas vêm. Elas vêm, as verbas, né? Elas são distribuídas, né? E a pergunta é por que os municípios, falando de município, né? Pegando uma coisa, um pedacinho pequeno do bolo, por que o município não tem nos seus postos de saúde a vacina, ou no hospital, para o recém-nascido? O que é que está acontecendo? Onde está esse dinheiro? Onde está o direito das pessoas? Então, isso é realmente... E sobre essa questão desse grupo enorme aí que vocês têm, que tem interesses, é um interesse legislativo, que nada mais é que algo que depende do poder político, né? Então, e tudo isso a gente precisa levantar, realmente levantar, fazer um levantamento e buscar os direitos dessas pessoas. Entender o fundamento disso tudo, né? E quem são essas pessoas, a história dessas pessoas e buscar o direito delas, né? E se elas se abnegam a ser vacinadas por algum motivo, né? E se esses motivos forem plausíveis e dentro de uma legislação tão grande, a gente encontra brechas aí para poder ajudar essas pessoas a garantir seus direitos, como todo mundo hoje busca seus direitos, né? São grupos, é uma coletividade, né? De pessoas, grupos de pessoas que se juntam em busca de direitos e com certeza, Roberto, esses direitos que elas estão buscando, existe algum fundamento. Ninguém busca um direito sem fundamento, né? A gente vê aí a briga aí do homossexual, né? Essa questão da homossexualidade, a busca pelos direitos, né? E não só disso, mas a busca de direitos de religiosos, de afrodescendentes, existem direitos que precisam ser buscados. E essas pessoas se juntam, né? De forma, né? Coletiva, essa união toda, realmente para brigar, né? Para brigar junto ao poder, para que elas tenham garantido o seu direito. E a gente, lógico, a gente tem que, operador de direito, tem que se levantar toda essa legislação, ver onde estão as brechas e encaixar isso daí, Roberto. Não vejo assim, existe uma complexidade, mas nada que umas boas noites de sono perdidas não vai resolver o problema desse grupo aí. Aí, tá vendo, gente? A gente percebe que tudo tem um jeito. É porque elas são mães também e elas acham que o certo é não dar vacinação. E só que o governo exige por causa da carteirinha de vacinação e tudo. Só que essa semana tem uma amiga minha da delegacia, da Polícia Civil, onde que ela passou para mim as informações que estão fazendo boletim de ocorrência porque está faltando a vacina para recém-nascido. Então o governo não tem direito de exigir nada, se ele não fornece o que está por direito do povo. É isso, doutor? E olha, Roberto, olha que interessante, é tão covarde isso daí, porque existe uma forma da pessoa receber essa vacina, mesmo que não tenha, tem que entrar com uma ação, pedir uma liminar na justiça, né, e representar o município, o estado. Gente, eu tinha que parar pro... Oba, som aí, diretor, beleza? Oba, eu tinha que falar pro diretor cortar aí para me voltar aqui, que a gente já volta essa entrevista aí. Não acabou, gente. Olha, você vê a responsabilidade que o governo tem com a população. Você é obrigado a vacinar seu filho, mas não tem a vacina nos postos de saúde nem no hospital. Então, ele não tem a obrigação de obrigar você ter carteirinha de vacinação. Cadê o presidente da República, Bolsonaro, que falou que essa parte ele ia resolver? Hoje, tudo para você fazer hoje, você precisa da carteirinha de vacinação. E tá aí, ó, do governo do estado está faltando a vacina para recém-nascido. Então, eles não podem cobrar. Porque se eles tivessem o direito de cobrar, as mães têm o direito também de não vacinar os seus filhos com muita razão.
União, né? Para que se forneça essa vacina para o recém-nascido. Mas olha que dor de cabeça que o cidadão tem. Ele vai ter que procurar um advogado. O advogado tem que pedir essa liminar. Olha o trabalho, ele vai ter que gastar, sendo que ele já recolheu os impostos, ele precisava ter esse retorno que é tão mínimo, tão pequeno. Aí ele tem que contratar um advogado que o represente ante essa dificuldade para ter para o seu filho um direito assim tão básico, né? Tão, puxa vida, não vou dizer pequeno assim, mas no sentido de mensurar, né? Porque é de uma mensuração muito grande. Mas olha que dificuldade. Quando essas pessoas vão para a delegacia fazer esse boletim de ocorrência, isso é uma vergonha. Né? E as delegacias, elas ficam barrotadas de situações vejatórias, né? Porque como que pode uma questão... Aí a delegacia fica, eu vou agora, como que eu vou fazer? Né? Vou levantar um inquérito, não vou... E já não parte mais da delegacia civil, em muitos casos. Aí já começa a partir da própria Polícia Federal. Porque se for buscar a fundo a questão por que não tem a vacina, já é uma questão política. Eu acho... Bater na questão política, né, Roberto? Eu acho que isso daí vai dar um debate. Tá vendo que a gente vai abrir uma programação muito interessante, que é Direito do Povo, com um dos melhores advogados. Deixa eu te perguntar mais alguma coisa, doutor Alex. Além no que é a sua formação mesmo? Em geral, que você formou, o que você é hoje? Bom, eu sou formado em Direito, né? E fiz 3 pós-graduações, né? Que é na área criminal, sou especialista na área criminal, na área tributária e eleitoral, né? Essas são as minhas especialidades, eu trabalho com essa especialidade. O meu escritório conta-se com o doutor Heitor, que é meu sócio, que é especialista na área civil, na área empresarial. E também conta com colegas, né, prestadores de serviços do escritório, que tem a sua especialidade na área trabalhista, na área previdenciária, para assim, então, distribuir aí cada um na sua competência. Porque o direito, ele é muito vasto, Roberto. Então, por exemplo, se você chega num determinado lugar que você vê lá o advogado, trabalhista, previdenciário, civil, criminal, tributário, tal, você já pode desconfiar, porque não pode ser um cirurgião geral, né? Como que pode, não é cirurgião geral, é um médico, tem que ter uma especialidade, né? Você é praticamente um clínico geral que faz tudo ao mesmo tempo. Clínico geral, essa é a palavra que eu queria achar. Não pode ser um clínico geral, ele precisa se especializar. Então o escritório é especializado nestas áreas, né? Eu, em particular, eu sou um criminalista, eu junto a questão tributária e eleitoral para o criminal. Né? Porque existem muitos envolvidos na questão política que estão envolvidos com questões criminais. Existem muitas questões tributárias que empresários estão envolvidos com a questão criminal. Né? Então essa é a minha especialidade, que eu trabalho especialmente nestas áreas. Né? E atendendo empresas, atendendo políticos, atendendo pessoas físicas, né? E tem sido assim, uma troca de experiência, porque a gente vê muita coisa, questões assim que nos deixa muito triste, né? Como cidadão, como pessoa, e como profissional a gente acaba prestando serviço de defesa, de garantia dos direitos, dentro daquilo que a legislação nos proporciona, né? Enfim, é isso daí, Roberto. Viu, gente? É muita formação, o escritório dele está sempre de porta aberta para atender, e ele vai ser o responsável pela programação Direito do Povo da TV Online, Cidade Ativa Online. E sem contar que é um baita de um irmãozão meu, amigo, sempre está me ajudando aqui. Processo, graças a Deus, se aparece eu passo tudo para ele, eu nem sei se existe, porque ele resolve tudo sem problema nenhum, e eu fico muito feliz com isso. E além de tudo, ele faz um trabalho beneficente em Jaguariúna,
onde que ele está se dedicando à população da cidade também, para fazer um trabalho diferente das pessoas que passaram por lá, que falaram que fizeram alguma coisa, né? E você vai ver, a gente estava até conversando agora há pouco, você vai ver também a respeito dos cadeirantes, desse pessoal lá de Jaguariúna também, é isso? Isso, Roberto. Olha, existe uma dificuldade, né? O transporte de Jaguariúna, hoje, ele não conta com essa acessibilidade, né? Tem uma certa dificuldade. Existem muitos pontos importantes no centro da cidade que precisam ter mais acesso aos cadeirantes. E isso, existem pontos que existem esse acesso e tudo mais, mas existem as suas dificuldades em determinados pontos importantes. E é isso que a gente tem que brigar, né? Porque essas pessoas não têm voz. Alguém tem que ajudá-las a ter voz, né? E buscar o direito delas é buscar o direito de si próprio. Porque a gente nunca sabe o futuro, o que espera a gente no futuro. Os nossos filhos, um ente querido, alguém da família, um amigo. Então, olhar para o idoso. Voltando para cá, diretor, voltando para cá, que agora o negócio pegou mesmo. Você viu que o doutor Alex está falando, gente, a respeito de deficiente físico. Muitos municípios estão com o mesmo problema e não chega a um dominador comum entre o governo e os vereadores que não resolve o problema. Até a respeito dos ônibus, ele falou dos deficientes físicos, e ele está fazendo um trabalho lá em Jaguariúna. O doutor Alex está trabalhando das melhores formas possíveis para conseguir levar para a população um pouco de dignidade e respeito com o povo de Jaguariúna. Aqui no meu espaço eu trabalho com bastante procedimento para rejuvenescimento. Eu uso microagulhamento, PDRN, exossomos. Eu trabalho com jato de plasma, blefaroplastia sem corte, remoção de verruga, chantelasma, redução de gordura localizada e afetam muito a autoestima da mulher com as cicatrizes de acne, principalmente em adolescentes. Venham conhecer meu espaço, fazer uma avaliação gratuita para te deixar cada dia mais linda. A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta, planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 9 4790 7071. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Olhar para alguém que tem alguma dificuldade física é olhar para si, né? E quando você olha para si, nessa mensuração, você está cumprindo com amor,
né? E isso que é importante, o amor é importante. O amor ele vai acima de qualquer interesse, né? De qualquer coisa, né? O amor ele muda tudo, ele suporta tudo, né? E essa questão, quando a gente olha para alguém que tem dificuldade, você está se colocando dentro dela, você está tendo um olhar a partir do olho dela. E eu já tive o privilégio, se é que é assim que eu posso dizer, de conversar com pessoas assim, até mesmo pessoas de rua, que moram na rua, né? E conhecer a história dessas pessoas, a dificuldade dessas pessoas. Quantas vezes a gente já parou para entender a história do outro, né? Então não é uma questão só de profissionalismo, só de coisas técnicas, mas é uma questão de coração, de amor, de humanidade. Porque aquilo que o Estado não está tendo condição de fazer, a gente tem que fazer. Então, praticamente na sua área vaga, se tiver, né, porque é difícil, que é bem corrido mesmo, você está disposto a ajudar essas pessoas também, orientá-los, auxiliar de todas as formas que for possível, né, doutor? Sim, Roberto, sim. Dentre alguns dias, eu vou estar divulgando na cidade de Jaguariúna, no local onde eu vou começar a dar atendimento para as famílias vítimas de violência doméstica. É uma área que eu tenho atuado ultimamente muito, né? E de maneira surpresa tem aparecido muitos clientes com essa dificuldade. E não são mulheres, são homens. Por incrível que pareça. A legislação protege, e eu sou a favor, até pelo histórico que tem no nosso país, né? Um histórico machista e tudo mais, a lei protege a mulher. Mas a lei, ela tem alguns pontos de difícil interação e que faz com que, na hora de aplicá-lo, seja injusto ao homem. Porque o que eu tenho de clientes aqui, Roberto, são homens que são vítimas de violência. Por incrível que pareça. Então, existem muitos tribunais no país que já estão aderindo a essa ideia. É uma briga que a gente tem como advogado de conseguir isso daí. Mas a voz da mulher hoje no país tem sido muito forte, né? E de uma representatividade muito grande. Então, se ela vai a uma delegacia e ela fala que está sendo violentada, isso de forma veemente tem repercutido de forma impactante na vida do homem. Porque vamos falar marido e mulher, né? A família tradicional. E sem entrar no mérito de outras questões, até para facilidade da gente entender. E aí o que acontece? E isso tem trazido para o gênero, o homem, né? O homem em si, algumas dificuldades. E tem clientes meus que não podem mais nem estar perto da localidade onde a ex-mulher mora, morando em outro lugar, pagando aluguel indevidamente, porque tem casa, mas não pode morar no lugar, porque existe uma medida protetiva. E a medida protetiva, hoje, ela tem uma dificuldade que, ao meu ver, é um problema sério, Roberto. O Brasil não tem pena perpétua. Não existe. E quando se aplica uma medida protetiva contra o homem, para o homem ficar afastado 200, 500, 1 quilômetro da mulher, o juiz, ele não determina o tempo disso. É como se fosse algo ad eterno. E aí, quando é que acaba? Existe uma medida protetiva? Então a gente briga, o escritório briga nesse sentido de que existe uma medida protetiva, tudo bem, tranquilo, mas tenha limite, início e fim. Porque do outro lado existe um ser humano que também está sofrendo. Isso sem entrar no mérito, quem bateu, quem machucou, quem insultou, quem esfaqueou, quem atirou, não é essa a questão. A questão é, existe uma medida protetiva que tem início e que tenha fim. Não existe uma pena perpétua, uma separação perpétua, né? Então a briga é isso. Então o escritório tem trabalhado na questão do lado inocente, né? Do inocente mesmo. Então são dezenas de processos que a gente cuida. E graças a Deus a gente tem buscado a defesa e absolvido muitos desses homens, né? Que têm voltado, inclusive, Roberto, homens que perderam trabalho por causa do processo criminal. Tá? Pessoas que de carreira, de profissionais aí que perderam o emprego, que estão trabalhando aí de maneira avulsa, fazendo bicos e mal está conseguindo pagar as despesas,
e não está conseguindo um emprego na área devido ao processo. Olha que prejuízo isso, Roberto. Ô doutor, mas você falou para mim que está abrindo lá em Jaguariúna o quê? Um escritório para você atender essas pessoas, e como vai ser esse atendimento? Não é bem um... vamos dizer que seja um escritório, né? Ele vai funcionar dentro do CREAS, lá em Jaguariúna. Vai ser um trabalho sem bem lucrativo nenhum, é isso? Nenhum. A gente só ainda não tem o endereço ainda determinado, né? Ainda precisa estar em análise qual CREAS vai ter a sala para a gente atender. Vai ser uma vez por semana, não vai poder ser um atendimento ainda por enquanto diário. E o que vai existir ali? Vai ter o jurídico, que vai ser eu ou algum colega, né? Eu não vou monopolizar isso vai ser aberto para qualquer advogado que queira também ajudar, né, a população. E o que acontece, nós vamos dar um atendimento a essa mulher, a esse homem, a um jovem, uma criança, enfim, que está passando dentro de casa por situações inerentes à violência doméstica, né? Então, vai nos procurar, vai passar por uma triagem, vai ter um pessoal que vai fazer uma triagem, vai visitar essa pessoa, vai ter um trabalho espiritual, né? Vai visitar essa casa, essa família. A gente pode ser que a gente vai se deparar com famílias que estão passando até por necessidades básicas, né, de alimentação. Então, vai ter o setor jurídico, setor médico, psicológico, né? Pessoas que trabalham com palestras, com cursos, com orientações, com workshops. Vai ser um trabalho em faculdade. Existe uma faculdade em Jaguariúna e tem vários polos ali, né? Então a gente vai trabalhar com a cabeça da juventude, nas escolas municipais, estaduais, para trabalhar na cabeça da criançada essa questão da violência, porque nasce dali, né? Da criança, né? Infelizmente a gente está com muita dificuldade no nosso país, Roberto. A gente está com dificuldade de tudo. A gente está com dificuldade de fazer política, a gente está com dificuldade de fazer casamento, está com dificuldade de amar, de perdoar, a gente está com dificuldade de tudo, né? E no Planalto estão as piores crianças do nosso país, né? Então, para estar para se estancar esse veneno, a gente precisa trabalhar embaixo, né, na prevenção. Trabalhar forte, é isso que eu acredito. E a gente começa numa cidade pequena, né, que Jaguariúna é relativamente pequena em vista de outras aqui perto, como por exemplo Campinas, né? E Jaguariúna é uma cidade pequena, mas se a gente puder fazer um pouco, quem sabe isso se torna um modelo para Sumaré, Hortolândia, Nova Veneza, enfim, Indaiatuba, Salto, Itu, Sorocaba, e se Deus quiser que se torne assim algo que vá por todos os estados e municípios desse país, né? Que a gente possa lutar pela família, lutar pelo bem-estar dos jovens, das crianças, porque isso repercute de maneira negativa em todas as áreas da cidade, Roberto. Eu concordo muito no que você falou e você é um especialista nisso daí, só que é a primeira vez que... Aqui na TV Online também, né? A primeira vez a gente tem o nosso advogado, mas é a primeira vez que passa uma transmissão dessa daí, um advogado experiente que nem você, falando do direito dos homens. A gente sempre brinca a respeito de Maria da Penha, que é o direito que tem, e o direito do Zé. E você é o primeiro advogado que fala disso, mas a gente não sabia que era tão imenso como, pelo jeito, pela explicação que você está dando, que está sendo hoje a respeito disso daí. E a medida protetiva, Roberto, ela está sendo usada como um instrumento vingativo, uma arma de vingança, por muitas mulheres, infelizmente. Como volto a dizer, né, com todo cuidado, não estou entrando no mérito das questões, né, mas realmente muitas mulheres, não dizer todas, muitas mulheres, após receber a medida protetiva que o juiz determinou, então o que acontece agora? Ela usa essa medida protetiva como uma arma. Porque ela tendo essa medida protetiva, ela pode chegar na delegacia e dizer, olha, o fulano bateu no meu portão. Ai, quebrou a medida protetiva? Quebrou. Aí acaba-se até mesmo numa prisão. Eu tenho um cliente que foi preso o ano passado e fez dó, Roberto, porque eu fui visitá-lo e ele chorava que nem criança. Ele dizia, olha, isso que ela contou no boletim é mentira.
E o cara que trabalha, tem várias carteiras profissionais, nunca ficou desempregado, um profissional, e você visitar um cara na penitenciária e o cara chorar, que nem criança, ele não é um bandido. Né? Tudo bem, existem homens que violentam mesmo, que matam, que fazem atrocidades, né? Com requintes de crueldade, mas existem muitos que são inocentes. Muitos que são inocentes. E o escritório tem essa bênção de defender pessoas inocentes na área criminal. Não só na questão de violência doméstica, mas em questões de tráfico de drogas, de roubo, né, de pessoas que foram incriminadas aí. Olha, Roberto, não está muito longe. Existem muitas reportagens hoje em dia, e recentemente a gente viu aí pessoas que foram presas provisoriamente por uma denúncia, mas que ela nunca cometeu esse crime. No Brasil tem isso. No Brasil tem isso. E olha, Roberto, uma crítica, agora eu faço uma crítica, eu aproveito o seu trabalho aqui e fazer uma crítica aos delegados, aos promotores de justiça e aos juízes, que leiam o processo, que busquem a verdade real, que busquem as provas, que escutem as pessoas, que não olhe para o poder aquisitivo delas, que não faça diferença da cor, da pele, a opção sexual, da aparência, das condições financeiras, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco. Eu gostaria de fazer esse apelo, Roberto, porque nós, advogados, sofremos. Eu sofro muito quando eu atendo um inocente, né? E existem casos aqui, Roberto, assim, se for para contar, a gente passa aqui o dia todo, e que me traz muita emoção, sabe? De condenação de pessoas inocentes, e que você não vê meios de ajudar. Aí você coloca o coração nisso, e você sofre junto com a pessoa. E esse é um grande problema. Então, eu gostaria de fazer esse apelo. Eu sei que o judiciário está abarrotado, eu sei que as delegacias estão abarrotadas, mas fazem um trabalho com dignidade, com amor, com carinho, que vejam, revejam as provas e tudo mais, escutem as partes, deixar essa formalidade toda e buscar assim a justiça, realmente a justiça, Roberto. E o país está precisando realmente de... E no país existem muitos, né, juízes e promotores e delegados sérios, né, homens e mulheres comprometidos com a justiça, né. Eu tenho me deparado com profissionais assim, por excelência, que às vezes me dá até o desejo de ser como ele é, né, um juiz, um promotor, um delegado, mas infelizmente, como em todas as áreas, existem aqueles que deixam a desejar, né? E é um apelo que eu faço. Eu faço esse apelo porque eu vou nas penitenciárias. Eu choro junto com o inocente, né? Eu choro junto com aquele que não deve, que é aquele que nunca passou por aquele local que foi incriminado por determinada coisa, mas nem no local estava. Então, é triste, viu, Roberto? É triste. Falar de direito do povo, às vezes dói também, viu, Roberto? Por isso que a programação é direito do povo que você vai realizar. Você está nesse ponto aí, deixa eu só te falar uma coisinha só, que alguns anos atrás um amigo meu passou. Ele foi preso por causa de pensão alimentícia. Ele nunca ficou sem trabalhar, sem nada. Ele sempre trabalhou a vida toda, só que teve uma época que o desemprego ficou ruim. E ele foi preso e aí fizeram uma vaquinha, porque ele sempre foi trabalhador para pagar a pensão dos 2 filhos, que na época ele tinha 2 filhos, e por causa de 50 centavos não liberou ele. Nesse caso, você é a favor disso daí? Olha, Roberto, a sua pergunta assim, é difícil de responder, né? Se é a favor, se é contra, é o que eu digo. Eu acho que a justiça é feita dentro do tribunal. Eu acho que o juiz ele tem esse poder de fazer a justiça, né? E ele tem esse privilégio, ele tem esse poder nas mãos, né, de fazer a justiça. É ali na hora dele dar a sentença dele, é o momento dele fazer justiça. Bom, do meu ponto de vista como defensor, como advogado,
eu acho que um bom acordo é o melhor caminho. Eu acho que vai muito da outra parte, né? Poxa, se eu estou devendo R$50, né? Eu vou prender uma pessoa por causa de R$50. Nós não estamos falando do direito da mulher, a gente está falando do direito do filho, do menor que recebe, que tem todo o direito. Não é uma questão que a gente tem que debater se deve ou não deve, mas a questão da prisão. Eu acredito que a questão da prisão, ela deve existir, continuar existindo, mas deve se estudar para amadurecer essa ideia, deixar esse pensamento aí antigo e começar a amadurecer essa questão de prisão. Porque em Campinas existe uma delegacia que recebe esses presos, falta de pensão. E lá tem uma ala, é dividido. Lá ficam aqueles que cometem crimes atrozes, né? E tem aqueles da pensão alimentícia. Você chega lá, Roberto, você vê os pais de família lá sentados. Entendeu? E você fala, poxa, então, eu deixei de pagar 2. Eu deixei de pagar. E eu também faço uma crítica pro advogado. Que o advogado que ele é contratado para entrar com uma ação, para executar isso daí e mandar prender o cara, ele deveria parar um pouquinho com essa ideia de operador do direito antigo, né, com a mente retrógrada, e começar a pensar numa mente mais moderna, chamar as partes, fazer um acordo no escritório, conversar com as partes, amenizar, baixar a bola, baixar a poeira, esfriar um pouquinho os ânimos, as emoções, e ele criar um ambiente adequado entre as partes para que isso venha a ser solucionado. Evitar a prisão, a humilhação de uma pessoa, evitar aí também que o direito da criança seja contemplado, da mãe que fica com a criança, que às vezes suporta o peso das despesas, que acaba ficando tudo nas costas dela. Existe muito mau caráter também nessa história, que precisa ser preso mesmo, que infelizmente tem até a condição de pagar, de ver isso daí superado, e às vezes acaba sendo um prolixo, né? Deixando de fazer o que ele deve fazer. E aí a questão é o advogado também, né? Na base aqui, é o cara sensato, é o cara com uma espiritualidade aí, de um pensamento bom, né? De um pensamento aí de uma coletividade, um pensamento aberto, de trazer as partes, resolver isso de maneira amigável. Pelo menos é o que eu penso, Roberto. Ó, gente, tá vendo? Aguardo o que vai acontecer, gente. Olha, direito do povo aqui na TV Online, logo, logo, com essa fera, o Dr. Alex, viu? Vocês não podem perder uma programação. E se você tiver algum problema, alguma coisa, na hora que tiver a programação ao vivo, você pode mandar o recado, que pode ter certeza que ele vai te responder com esse mesmo exemplo que ele me deu agora. Eu não concordei com muitas coisas, porque esse meu amigo trabalhou a vida toda, e quando ele acabou sendo mandado embora do emprego, praticamente do dinheiro quase todo, ele teve que dar a parte também para os filhos, como se fosse o direito de trabalho, foi descontado dele também. É complicado. Existem muitas complicações, mas a criança tem um direito, né, Roberto? Foi feito com amor, né? Então tem que cuidar com amor também, né, Roberto? Queria agradecer muito, doutor Alex, por mais uma entrevista com a gente. E além de ser advogado, é o nosso parceiro e logo, logo apresentador aqui da TV Online, tá bom? Agradeço de coração, meu irmão. Eu que agradeço, Roberto. Um beijão no seu coração. Um beijo aí a todos que estão nos vendo aí. Que Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Volta pro estúdio. Gente, nem pra ninguém. O cara, eu vou falar pra vocês a real. Ele contou uma história pra nós lá. E tava eu e o Bruno lá e o cara chorou mesmo. Quando o inocente vai preso, ele chora. Ele chorou que nem uma criança lá, reclamando lá, falou que não podia acontecer aquilo, mas ele é o advogado, não sei de nada. Trabalha pra TV Online e e ele também, gente, ele faz parte da empresa RB Marketing Político. Ele também é o advogado da RB Marketing Político, onde que ele faz todo o sistema de partidos, entendeu? Ele que monta, ele que faz essas coisas todinho, judiciária com ele mesmo, essas coisas, tudo de advogado. Mas ele puxou a sardinha muito bem no começo para a TV Online. A gente agradece o Dr. Alex, irmão, parceiro, sempre está com a gente aqui, faz um trabalho muito bonito para a TV Online, onde que ele não deixa nenhum processo ir adiante, porque a gente fala a verdade, e a verdade ela tem que ser dita.
Tem muita gente que nem fala, tem o rabo preso, aqui a TV Online não tem rabo preso. Nós estamos aqui para falar a verdade. Se nós falar contra que não seja verdade, aí sim vocês podem processar a gente. Se não, eu vou fazer o contrário, eu vou começar a processar vocês, tá? Então fique esperto, vocês que acham que é peixe grande aí, não se meta com a TV Online, tá? Porque aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Agradeço a todos os internautas que participaram conosco. Gente, obrigado pela audiência. Olha, de domingo do Japão Show, Mulher Extraordinária. No sábado, Melhor de Sábado. Na sexta-feira, Gospel. Obrigado mesmo pela audiência maravilhosa que vocês nos dão. Não perca amanhã o Jornal A Voz do Mundo. Deixa eu ver se aquele vagabundo estiver aqui, ele vai trabalhar e eu vou ter que estar na rua. Mas vamos ver, se ele estiver aqui, o Bruno vai fazer o Jornal A Voz do Mundo. Se ele não tiver, tem que ser eu, que eu sou o escravo daqui. Então, aquele negócio lá, né, diretora? Tá pra buraco, né? Se não tem o velhinho, tem que ser tu. Então tu é eu. Mas não perca amanhã o Jornal Voz do Mundo, muita notícia boa, tem muitas reportagens que foi pego durante a semana também, tem coisas maravilhosas que muitas vezes não são muito boas para uns, mas para os outros são. Jornal A Voz do Mundo às 19 horas. Ótima noite para todos. Gente, uma ótima final de segunda-feira com muito amor, com muita paz, com muito carinho. Obrigado ao pessoal de Jaguariúna, ao Dr. Alex, ao Marco, presidente do PTC de Campinas, pela reportagem maravilhosa. Tamo junto, um grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e um beijo no coração de cada um e uma boa noite. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é me ensinar. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe TV Online.